Parece que as empresas de tecnologia tentam nos vender a próxima grande novidade todos os dias. Para os telefones, em particular, são propostas muitas ideias novas, mas nem todas dão certo. Aqui está uma lista de conceitos que não prosperaram. 1. Telefones com câmera com zoom óptico. Os smartphones são a razão pela qual a maioria das pessoas não tem mais câmeras digitais. As únicas exceções são fotógrafos profissionais e cineastas, que precisam de um nível de desempenho que só conseguem obter de um dispositivo especializado. Uma das maiores vantagens das câmeras tradicionais é a capacidade de tirar melhores fotos de locais distantes. Algumas empresas tentaram preencher essa lacuna criando telefones cujas câmeras apresentavam um zoom óptico ajustável. A desvantagem foi que as lentes extras tornaram o aparelho muito mais volumoso. Dada a escolha entre os dois, a maioria dos consumidores acabou escolhendo modelos mais finos e elegantes, em vez de optar por uma imagem melhor a longa distância. 2. Telefones para jogos primitivos. Os jogos estão nos celulares desde muito antes de os primeiros iPhones aparecerem. Ainda assim, sua qualidade estava muito aquém das plataformas de jogos. Isso não impediu que algumas empresas tentassem lançar um modelo multifuncional e um dispositivo portátil de jogo. Poderíamos analisar todas as razões pelas quais várias tentativas não foram bem-sucedidas, mas a principal foi que elas não podiam competir nem com telefones, nem com consoles portáteis da mesma geração. Os modelos também costumavam ter bibliotecas inexpressivas de jogos, e os fabricantes não tinham muita experiência no design de hardware de videogame. 3. Fones de ouvido Bluetooth integrados. Os dispositivos Viva Voz são uma grande ajuda quando você está dirigindo. Dá para ver o que os designers estavam procurando quando criaram telefones que vinham com um fone de ouvido Bluetooth destacável. Ele devia ser conectado na parte traseira do aparelho para armazenamento e carregamento. Apesar da comodidade, a criação não fez sucesso. O maior problema era que o fone tinha que ser pequeno o suficiente para não deixar o celular muito volumoso. E os componentes pequenos diminuíam muito a vida útil da bateria, sem contar que a qualidade de áudio não era boa. 4. Telas 3D. O filme Avatar de James Cameron, com seu excelente uso de 3D, foi sucesso absoluto em 2009. Não foi surpresa que os fabricantes de smartphones quisessem entrar na onda e, assim, lançaram os primeiros modelos 3D alguns anos depois. Eram dispositivos que permitiam que os usuários assistissem, criassem e compartilhassem imagens e vídeos em 3D sem a necessidade de usar óculos especiais. Infelizmente, embora alguns aparelhos 3D tenham obtido algum sucesso em vendas, eles nunca decolaram como um conceito. Um dos maiores problemas foi a falta de aplicativos de terceiros compatíveis com o recurso. Outra coisa que não ajudou foi o fato de que muitas pessoas sentiam náuseas ao ver imagens 3D em um dispositivo portátil. 5. Telefones transparentes. Considerando que as empresas trabalham neles desde 2009, você não acha que os modelos transparentes já deveriam ser algo normal? Um grande problema é que baterias e circuitos precisam ir para algum lugar. E como não é possível colocá-los atrás da tela, não sobram muitas opções. Outra questão é que são duas camadas de imagens, uma sobre a outra, com uma tela transparente. Há a imagem no display e aqui está por trás dele. A menos que você aponte para uma parede em branco, seus olhos terão problemas em saber no que focar. Daria para resolver parcialmente esse problema aumentando o brilho, mas isso consome mais energia, reduzindo a vida útil da bateria. 6. Gamepads. Os jogos para celular percorreram um longo caminho desde o início dos anos 2000. Por isso, faria sentido que alguém tentasse criar um smartphone moderno e focado em jogos. O resultado foi um smartphone com controles deslizantes e botões integrados, além de uma biblioteca completa de jogos para escolher. O maior problema, no entanto, acabou sendo a falta de demanda. Os controles com toque na tela funcionam perfeitamente bem para a maioria dos jogadores de jogos. Também é possível comprar controladores Bluetooth e micro USB, que permitem transformar qualquer telefone em um console portátil. 7. Projetores embutidos. Se existe uma limitação inevitável nos smartphones, é o tamanho da tela. Tablets e laptops são maiores, mas menos cômodos. Os projetores pareciam uma solução óbvia, e os primeiros telefones com esse recurso incorporado foram lançados em 2010, mas nunca decolaram. O maior problema foi a dificuldade de equilibrar tamanho, brilho e qualidade da imagem.
Além disso, os celulares com projetores precisaram competir com os plugins com o mesmo objetivo e de melhor qualidade, além das novas tecnologias, como transmissão do telefone para a TV. 8. Telefones com tela dupla. Todos nós já ouvimos falar das telas dobráveis feitas de plástico macio ou de novos tipos de vidro flexível. Mas houve algumas tentativas de celulares com várias telas na última década. Alguns modelos consistiam em duas telas que se dobravam como uma concha. Outros tinham uma tela principal que estava sempre voltada para fora e uma secundária que deslizava por trás da primeira. Mesmo proporcionando um display grande em um corpo menor, não havia como esconder a emenda no lugar em que as duas telas se uniam. A articulação também criou um ponto fraco na arquitetura do telefone, tornando-o muito vulnerável. 9. Tablets. 6 anos atrás, os tablets deveriam ter sido para os computadores, o que os celulares foram para os telefones fixos. Mas isso não aconteceu. Tudo se resume à conveniência versus utilidade. Os smartphones são pequenos o suficiente para caber no seu bolso. Você pode carregá-los para qualquer lugar, sem ter que se preocupar com estojos ou compartimentos especiais em sua bolsa. Um computador não é assim tão portátil, mas é melhor para qualquer coisa que exija um hardware de melhor desempenho, como design gráfico ou jogos. Os tablets não possuem nenhuma dessas qualidades. Eles ainda são úteis, por exemplo, como leitores de cartão de crédito portáteis, mas certamente não substituirão o PC tão logo. 10. Teclados fixos. Os smartphones vêm diminuindo os botões há anos, mas esse não foi sempre o caso. Muitos smartphones antigos com tela sensível ao toque vinham com um teclado fixo que podia ser usado para uma digitação mais confortável. A maioria das pessoas achava que a tela sensível ao toque tornava os teclados redundantes, e estes tornaram o telefone mais volumoso. Com os smartphones tendendo a telas maiores, corpo mais fino e menos partes móveis, não é surpresa que os teclados fixos tenham sido os primeiros a sumir. Você ainda pode encontrá-los se souber onde procurar, mas no momento, os modelos com eles estão longe do padrão da indústria. 11. O telefone de mídias sociais. O que você ganha se usa um smartphone, mas remove a capacidade de usar aplicativos? Fica com o celular de mídias sociais. Os dispositivos em questão podiam tirar fotos e vídeos, enviar textos e e-mails e conectar com o Facebook e o Twitter. E era praticamente isso. E não é surpresa que tenham sumido das vitrines, considerando que os modelos atuais podem fazer tudo isso e muito mais. O telefone de mídias sociais foi concebido como uma alternativa de smartphone para crianças e adolescentes. A falta de recursos e seu preço exorbitante não agradaram o público. 12. Telas de clique. Feedback tátil é a combinação ideal para obter uma resposta física de um dispositivo eletrônico, tipo o ruído de um controle de jogo ou as pequenas vibrações quando você toca em algo no seu telefone. Um smartphone, porém, deu um passo adiante, com o desenvolvimento do feedback físico. A tela continha um complexo sistema mecânico projetado para imitar perfeitamente a sensação de um teclado. Pelo menos essa foi a ideia. Só que na realidade, quando a tela funcionava, as pessoas reclamavam que a ferramenta não parecia natural e dificultava a digitação. Isso tornou o telefone praticamente inútil. 13. Barras de notícias. Você vive e respira notícias? Está sempre espiando as variações do mercado? Nesse caso, poderia ter desejado os telefones equipados com barras de notícias que começaram a aparecer no início de 2010. A barra ficava abaixo da tela e fornecia atualizações constantes sobre o clima, notícias e cotações de ações, além de atualizações nas mídias sociais. O problema era que ela ocupava espaço que poderia ter sido usado para uma tela maior. Também era pequena demais para fornecer muita informação. O conceito não decolou porque não ofereceu vantagem em relação às notificações pop-up. Será interessante voltar daqui a 10 anos e ver o que teve ou não sucesso durante a próxima década. Encontro você aqui novamente para isso. Ei, se aprendeu algo novo hoje, dê um like neste vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros bem legais que eu acho que você vai curtir. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.